Karen, mito da Medusa, e Frozen. Você já deve ter percebido que algumas características vistas em Frozen são muito parecidos com o mito de Medusa? Resumindo, Elsa é uma princesa que perde seus pais, tem poderes de congelar o que toca, e se isola para não prejudicar sua irmã, pois ficou traumatizada por já ter feito isso sem querer no passado, por não conseguir controlar seu poder. O poder congelante de Elsa é muito compatível com a aparente frieza de sua personalidade, e se fortalece à medida que se isola das pessoas, até mesmo de sua irmã, sua única família. Ao que parece, seu isolamento é muito mais doloroso para Anna, sua irmã, por ser uma pessoa calorosa, e sem os seus pais, e que precisa muito mais de estar com outras pessoas, e não desiste de sua irmã, apesar de tudo. Ambas são impulsivas, sendo que Anna quer se casar no primeiro dia que conhece o príncipe Hans, graças à sua carência latente. Cada uma sofre o luto por seus pais à sua maneira, e Elsa está petrificada de medo, pois sabe que por ser a irmã mais velha, mesmo não querendo, agora é a rainha, e responsável por sua irmã. Para Elsa, sua irmã é sua única família viva, e o seu maior medo é perdê-la, e para não ter a chance de machucá-la com seu poder, para o bem de Anna, se torna cada vez mais fria e distante. Elsa sai de seu isolamento, livre, para uma terra distante, onde pode usar seu poder sem limites de forma plena, sem o risco de machucar ninguém. Sua irmã a procura, de todas as maneiras, e o inevitável acontece, é ferida por Elsa novamente. Já no mito de Medusa, ela é uma mulher que foi seduzida pelo deus grego Poseidon, conhecido por ser a personificação da força dos mares, das tempestades, dos terremotos e dos cavalos. Poseidon é a personificação das emoções explosivas. Dominada por um trauma, e com as emoções à flor da pele, pois foi dominada à força por Poseidon, pede ajuda à deusa Atena, que é a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Ou seja, Medusa, internamente, está consumida pela raiva, personificado aqui por Poseidon, e pede a sua própria moralidade e civilidade, personificados aqui pela deusa Atena, que tome uma providência. A solução vinda da razão, Atena, a transforma em algo monstruoso, ao lhe dar serpentes no lugar dos cabelos, e lhe conceder o poder de transformar que a olhasse nos olhos, em pedra. As serpentes na cabeça, são pensamentos repetitivos de desconfiança de todos à sua volta, e busca racional por altos padrões morais, totalmente oposto do que é natural, para assim tentar evitar que o acontecimento traumatizante ocorra novamente. Medusa se isola, e muitos tentam ir até ela. Porém, todos que conseguiram se aproximar, foram transformados em pedra. Para Elsa, seu trauma foi algo que aconteceu com as pessoas que mais amava, primeiro por machucar Anna, sua irmã, em uma brincadeira, e depois por perder seus pais, e saber que passaria a ser a nova rainha. O seu medo de não controlar seu poder, não a torna confiante para estar perto de sua irmã, mesmo no momento do luto por seus pais, momento este em que as irmãs mais precisaram uma da outra. E a torna menos confiante ainda para ser rainha. Para Medusa, sua raiva era por ter sido dominada à força, e não ter conseguido ter o controle da situação. Em seus pensamentos, ficou remoendo este trauma, de forma racional, repetidas vezes, usando sua bagagem de civilidade, personificados em Atena, até enlouquecer. Ela usou seus conhecimentos personificados em Atena, ou seja, a civilidade, sua sabedoria até então, tentou de muitas maneiras bolar estratégias para sair dessa situação, recorreu às artes, à justiça, e a todas as habilidades que possuía. Mas, nada disso adiantou, pois todos os atributos de Poseidon, ainda pairavam sobre ela. Seja o poder de congelar, ou de transformar em pedra, ambos os poderes levam a inferir a mesma coisa, a impotência causada nas pessoas que tentam ajudar a pessoa traumatizada. O estado mental de pessoas que estão passando de forma intensa um trauma, é algo paralisante para quem se aproxima. O medo de novamente se machucar emocionalmente, fizeram com que Elsa e Medusa se isolassem. O isolamento só piorou o estado das duas, até que, em um belo dia, algo acontece, e tudo muda. Nada pode ficar como está para sempre, e coube a Elsa e Medusa, receber o que causaram a si mesmas, pelo isolamento, pois não dá para fugir do que está dentro de si. O terrível, e ao mesmo tempo feliz dia da mudança, chegou. Para Elsa, foi o temido dia de sua coroação como rainha, e para Medusa,
foi a visita de Perseu com seu escudo de auto-reflexão, dado por Atena. Elsa foge, explora todo o seu poder ao máximo. Isso não a impede de machucar sua irmã, mas a faz aprender a dominar melhor seu poder, e passa a usá-lo de forma positiva. O fim de Medusa é quando Perseu, com o escudo polido, dado por Atena, é usado para que Medusa veja seu reflexo. Neste momento, Perseu corta a sua cabeça. O ato de cortar a cabeça, golpe dado por Perseu, simboliza o fim definitivo de sua prisão mental. E depois disso, nascem dois filhos de Medusa, Crisaor, aquele que tem uma espada dourada, a força de vontade personificada, e Pégaso, um cavalo alado símbolo da imortalidade. A cabeça cortada é vitória da autorreflexão sobre a prisão dos pensamentos recorrentes sobre o trauma. Seus filhos são o resultado de sua retomada de consciência, pois deixa de ser um monstro e volta a ser sociável. E assim, Elsa se torna rainha de si mesma, e Medusa é imortalizada como um lembrete de como nossos pensamentos e sentimentos, quando mal administrados, podem se tornar maldições para nós e para quem amamos. Uma coisa comum entre os dois contos é o fato de ambas terem pessoas que as ajudaram a se livrar do trauma. Nos dois contos, também vemos o uso da criatividade como força motivadora para lidar com a situação. Para Elsa, construir coisas e seres de gelo foi como uma terapia, pois, diferente de estar trancada no quarto, se reprimindo ao extremo, estava livre, usando e abusando de seu poder, de forma criativa e construtiva. Já para Medusa, o golpe, o choque de realidade proferido por Perseu, fez nascer, do fundo de sua consciência duas grandes forças, a de vontade, simbolizada por Crisaor, que nasce com a espada, e Pégaso, que é a força vivificante para superar obstáculos, que consegue, com suas asas, navegar pelos ares dos pensamentos, além de simbolizar a imortalidade através das artes. Pois, dando continuidade ao mito, Pégaso viveu no Parnaso, no Helicon, no Pindo e na Pieria, lugares frequentados pelas musas, filhas de Zeus e Mnemosine, e onde o cavalo alado costumava pastar. Com um de seus coices, fez nascer a fonte de Hipocrene, que se acreditava ser a fonte de inspiração dos poetas. Na literatura clássica há numerosas alusões às fontes de inspiração e a musas inspiradoras. Mas, e as Karens? Você deve estar se perguntando. Bem, estas são as medusas da vida real, que não entenderam o mito, não sabem que deveriam se isolar quando estão em seu estado alterado de loucura e pensamentos ruins recorrentes, precisam aprender com Medusa e Elsa a se isolarem nesta fase, para não transformar nenhum desavisado em gelo, ou pedra. As Karens estão soltas no mundo real, nos proporcionando memes e vídeos hilários, porém assustadores. Elas não sabem que são Medusas e Elsas, e saem petrificando e congelando conhecidos e desconhecidos. Já ouviu falar daquele ditado, mente desocupada é oficina do diabo, pois então, as Karens precisam ter alguma ocupação criativa positiva, ao contrário de se ocupar com a vida de outras pessoas. Mas, um dia, quem sabe, elas poderão transmutar tudo isso em criatividade, mesmo fazendo um simples tricô, ou algo assim, já ajudaria. E o mais importante, as Karens precisam ter alguém que as ame. Se gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Comente o que achou, vou adorar saber. Mande este vídeo para alguma Elsa, Medusa ou Karen que conhece. Beijos, e até o próximo vídeo.